Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste. Quarta-feira, 9 de julho de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa, traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso telefone, WhatsApp 7734441043 e acompanhe ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou também pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, tem a apresentação do Luiz Brito e do Luciano Santos. Diga, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os nossos ouvintes do Portal Sudoeste Notícias. Uma ótima tarde de quarta-feira para todo mundo. E estamos aqui, para mais uma edição ao vivo e para você ficar bem informado. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Livramento de Nossa Senhora, Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia registram nesta quarta-feira dia de sol com algumas nuvens. A temperatura mínima é de 14, máxima de 24 graus, sem possibilidade para chuvas, e as informações são do Instituto Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando, agradecendo a sua companhia, sintonia e audiência. A partir de agora você já fica à vontade, vai para o nosso WhatsApp, participa, traz a sua denúncia, a sua reclamação. Luciano Santos, clima e temperatura hoje em Brumado, meu amigo. Rapaz, muito frio, hein? Meu amigo, que madrugada fria é essa, hein? Bastante frio aqui. Diferente, né, do que a gente está acostumado aqui, temperaturas variando entre 25 graus, 22, 25, mínima, máxima de 38 graus, tá frio, hein? Exatamente, né? Pessoal, tem que se cuidar aí, ficar atento também, ingerir bastante líquido e procurar um agasalho aí para poder não pegar aí uma gripe, um resfriado, entre outras coisas, né? Ok, gente, estamos apenas começando aqui, Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando aqui o nosso jornalismo desta quarta-feira, e a gente vai começar então falando o seguinte, né? Vamos para as nossas pautas. A primeira de hoje diz o seguinte: idoso morre após ser atropelado por van em marcha ré, isso em Jaguaquara. Um idoso de 63 anos morreu depois que foi atropelado por uma van na cidade de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia. Imagens de câmera de segurança mostram que a vítima foi atingida quando o motorista deu ré com o veículo. O acidente ocorreu aí na segunda-feira 7, na Avenida Egídio Almeida, na frente da Escola Municipal Delminda Farias de Almeida, no bairro Casca. O idoso foi identificado como Valdomiro de Jesus. Informações iniciais apontam que o motorista da van abandonou o local do acidente sem prestar socorro à vítima. A morte de Valdomiro de Jesus é investigada pela Delegacia Territorial de Jaguaquara, que tenta identificar o condutor do veículo. Detalhe, nas câmeras de segurança eu inclusive vi realmente aí na reportagem, e ele abandonou o local mesmo, viu? Ele deixou o local. Agora as pessoas têm de ficar muito atentas aí ao saírem com veículos em diversas situações, né? Onde tem idoso, pode ter idoso próximo, pode ter criança, e outro detalhe, pode inclusive ter animais também, né? Próximos do veículo, ou até mesmo no caso de animais, até mesmo dentro do próprio veículo, né? Realmente, então toda essa situação tem que ser, né, bastante observada, porque o perigo é iminente. Olha, o Ministério Público apura denúncias de cobranças indevidas durante Carnaval de 2025 em Rio de Contas, hein? O Ministério Público do Estado da Bahia instaurou um procedimento de notícia de fato número 003.9.110756/2025 para investigar denúncias de cobranças indevidas durante o Carnaval de 2025 na cidade de Rio de Contas, na Chapada Diamantina. A apuração foi iniciada após representação formal do ex-prefeito Cristiano Cardoso de Azevedo, que relatou que servidores municipais teriam vendido autorizações de uso do espaço público sem emissão do documento de arrecadação municipal, o DAN,
medida que pode configurar dano ao erário e prática de corrupção. Entre as provas apresentadas ao MP estão a lista de barraqueiros e valores pagos, fotografias e áudios de comerciantes denunciando aí as cobranças, além de imagens de um servidor público arrecadando valores. A denúncia também aponta indícios de favorecimento a empresas contratadas pela prefeitura após a campanha eleitoral. Durante o andamento do procedimento, novos documentos e áudios foram anexados ao processo, reforçando suspeitas de uso indevido de recursos públicos, patrocínio de festas por empresas privadas ligadas à gestão municipal, contratos superfaturados de artistas e promoção pessoal de agentes públicos com verbas municipais. O procedimento segue em fase de instrução inicial e aguarda a manifestação da Promotoria de Justiça de Livramento de Nossa Senhora sobre a instauração do inquérito civil ou eventual arquivamento. A Prefeitura de Rio de Contas já foi notificada para prestar esclarecimentos. Rapaz, denúncia aí gravíssima, hein, rapaz? E ontem nós já havíamos trazido aqui uma matéria apontando o que seria aí irregularidades, também irregularidades não, né? Algumas situações aí lamentáveis na saúde lá do município, não foi assim? Isso. Pois é, agora vem essa daí do Ministério Público, e aí algumas pessoas devem dizer o seguinte, devem imaginar, não sei, mas o ex-prefeito que é o pior para o município. Na verdade, o ex-prefeito ele está fazendo o trabalho dele. O ex-prefeito ele está fazendo o trabalho dele como deveria se fazer toda e qualquer oposição em diversos municípios do país. Perdeu as eleições, perdeu. Tem gente que coloca a mala a viola no saco, põe a mala dentro do carro e vai-se embora. Não, perdeu as eleições, continue no município, fazendo alguma coisa em prol do povo, ajudando o povo, lutando por alguma coisa e principalmente fiscalizando o executivo municipal. Porque a gente sabe que esse trabalho de fiscalizar o executivo é principalmente da Câmara de Vereadores. Mas você viu o que aconteceu essa semana aqui, quando a gente trouxe aqui matéria de Dom Basílio da Câmara de Vereadores, né? Foi lá ontem, a gente trouxe essa matéria, não foi? Entregou lá pro prefeito, não, pode renegociar dívidas e tal, não sei o quê, pegue quanto emprestado quiser e tal, faça o que quiser. Então, assim, infelizmente, algumas câmaras hoje no Brasil, né? E não tem tanta, vamos colocar assim, tanto compromisso com a população, né? Com o povo. Então, eu acho que a oposição, ela tem esse papel fundamental de fiscalizar. O ex-prefeito foi lá, denunciou e o Ministério Público agora está aí investigando se é verdade, se os fatos ocorreram, se tem irregularidade ou não, ninguém não sabe. O Ministério Público está dizendo, olha, vamos apurar as denúncias. Agora, os fatos aí são bastante firmes, né? Exato. Vídeos, áudios, fotos, né? Aí complica, né? Geração de como é que chama o negócio de pagamento que eu acabei esquecendo agora? DAN, né? O DAN, enfim. É porque na realidade quando o município faz essa cobrança, é emitido o DAN, né? E esse dinheiro vai direto para os cofres públicos. E lá não, a pessoa estava, né, cobrando por fora. As denúncias são sérias, são graves. Vamos aguardar o andamento aí e a gente vai seguir acompanhando. Olha, vamos falar agora de Brumado, que pode integrar rota ferroviária internacional entre Brasil e China. Olha, Brumado poderá ganhar um papel estratégico em uma ambiciosa rota ferroviária internacional que pretende ligar o Brasil à China por meio do Oceano Pacífico. Na segunda-feira 7, os governos brasileiro e chinês assinaram um memorando de entendimento para iniciar os estudos de viabilidade de um corredor ferroviário ligando o litoral brasileiro ao porto de Xangai, no Peru. A cerimônia de assinatura ocorreu em Brasília, no Ministério dos Transportes, e envolveu representantes dos dois países. O projeto prevê a integração de 3 importantes ferrovias brasileiras: a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, que atravessa Brumado, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, FICO, e a Ferrovia Norte-Sul, a FNS. A partir da cidade de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, o plano contempla a construção de ferrovia bioceânica que seguirá até o território peruano. Atualmente, a FIOL encontra-se em sua primeira etapa de implantação, ligando o Porto de Ilhéus, na Bahia, a Mara Rosa, em Goiás, passando por municípios estratégicos como Jequié, Brumado e Caetité. A proposta é transformar esse eixo ferroviário em uma rota de exportação mais eficiente e com menor custo logístico, beneficiando diretamente as regiões cortadas pelos trilhos. Para Brumado, a iniciativa representa uma ampliação de oportunidades, né, logísticas
econômicas e de integração internacional, consolidando o município como um ponto-chave em um dos projetos mais relevantes de infraestrutura e comércio exterior da América do Sul. A expectativa é que os estudos avancem nos próximos meses, abrindo caminho para a concretização de um corredor bioceânico que poderá redefinir as rotas comerciais entre a América do Sul e o continente asiático. Então tá aí, né? Investimentos legais aí, importantes e que pode beneficiar muito não só a cidade de Brumado, como também todo o sudoeste da Bahia, seu Luciano Santos. Muito legal essa notícia, né? Muito positiva, né? Caso isso aí se concretize, né? A gente tem aí a ferrovia, a FIOL, né? A Ferrovia Oeste e Leste, que está aí nesse imbróglio, né, Luiz? Até hoje, inaugura, não inaugura, termina ou não termina aí alguns trechos. A gente tem lá também o Porto de Ilhéus, que também ainda está nesse entrave aí entre os órgãos de meio ambiente, enfim. Eu sei que no Brasil hoje tudo é difícil, mas tomara que esse acordo feito aí entre Brasil e China ele se concretize, né? Saia do papel, e se acontecer realmente, isso vai trazer aí um grande fruto, né? Financeiro e econômico para o país. Estou na torcida, hein? Olha, homem é preso em Carinhanha suspeito de tentar matar o próprio irmão com um tiro de espingarda. Um homem de 42 anos foi preso na manhã desta terça-feira no povoado de Barrinha, em Carinhanha, né, suspeito de tentar matar o próprio irmão. Josemar Fernandes Pereira, conhecido como Mazinho, foi detido por agentes da Polícia Civil em cumprimento aí ao mandado de prisão expedido pelo juiz Arthur Antunes Amaro, titular aí da comarca local. Segundo a polícia, Mazinho é acusado de atirar contra com espingarda, né? Contra Geovânio Fernandes Pereira, de 32 anos, no dia 10 de junho. A motivação do crime ainda não foi divulgada, né? Oficialmente, mas familiares informaram que os irmãos tinham desentendimentos frequentes e a polícia não descarta que conflitos pessoais antigos aí tenham elevado a tentativa de homicídio. A prisão é resultado de diligências realizadas nas últimas semanas. Após ser capturado, Josemar foi encaminhado para audiência de custódia e deve responder por tentativa de homicídio qualificado. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes e a motivação do crime. Tá aí, rapaz, irmão tentando contra a própria vida do outro irmão. Exatamente, muito triste, né? E agora a gente fala o seguinte, né? Ex-diretora do presídio de Eunápolis ganhou R$1,5 milhão para facilitar fuga de detentos. Pessoal, olha, a ex-diretora do Conjunto Penal de Eunápolis, né? A Joneuma Silva Neres, é acusada pelo Ministério Público da Bahia de ter recebido cerca de R$1,5 milhão a favorecer detentos ligados à facção Primeiro Comando de Eunápolis, posteriormente incorporada pelo Comando Vermelho. Segundo a denúncia, o valor teria sido pago em apenas 6 meses, período em que Joneuma ocupou o cargo de diretora entre março e dezembro de 2024. De acordo com as investigações, Joneuma atuava diariamente no planejamento de fuga dos presos, liderada pelo chefe do PCE, com quem mantinha um relacionamento amoroso. Para facilitar a descoberta das irregularidades, ela teria usado influência política junto ao ex-deputado federal Uldarico Pinto para direcionar contratações e demissões dentro do presídio. Servidores que não colaboravam com as ações eram substituídos por pessoas próximas à diretora, inclusive sua irmã. A denúncia detalha que, como parte da logística do plano de fuga, todos os líderes, né, do PCE foram transferidos para as celas 44 e 45 do pavilhão B, facilitando a comunicação entre eles. O roteiro de fuga previa a escavação de um buraco no teto da cela 44, por onde os detentos conseguiram acessar a passarela e parte externa do presídio. Joneuma teria fornecido uma furadeira ao grupo criminoso para a realização da escavação. Após o episódio da fuga, Joneuma foi exonerada do cargo em dezembro de 2024. O caso segue sob investigação, com apuração sobre o envolvimento de outros servidores e possíveis ramificações, né, políticas e criminais. Agora, o que eu ia comentar era justamente isso aqui. Ela facilitou, ela ganhou R$1,5 milhão, segundo as investigações e tal, mas alguém foi responsável por colocá-la lá no comando, né? Tem gente grande aí. Alguém, peixe grande, tá por trás disso aí. Alguém foi responsável por nomeá-la como diretora do Conjunto Penal.
de Eunápolis. E aí vai ter também que esclarecer, né? Apesar que para Peixe Grande não vai sobrar nada, né? Porque nunca sobra nada, né? Essa aqui é a realidade, diga-se de passagem. Pois é, né? E se ela tiver esse 1,5 milhão na conta ainda, paga um bom advogado e vou te dizer um negócio. E vou te dizer um negócio, a mulher é bonita, viu? É danada, hein? E é bonita, você viu a foto dela? Nada, já vi. Pois é. Ai. Olha, vamos seguindo aqui então, hein? Brasil confirma primeiros casos da XFG, nova variante da Covid-19. Rapaz. O Ministério da Saúde confirmou 8 casos da nova variante da Covid-19, a XFG, no Brasil, 6 no Ceará e 2 em São Paulo. Segundo a pasta, não há registro de óbitos ou agravamento do quadro clínico entre os pacientes diagnosticados até o momento. O monitoramento, genômico é realizado de forma contínua e a vacinação segue sendo a principal medida de prevenção contra os casos graves e mortes. A XFG, foi identificada aí pela primeira vez no mundo em janeiro deste ano e já circula em pelo menos 39 países, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A variante é resultado de uma recombinação genética entre duas linhagens anteriores do coronavírus, a LF.7 e a LP.8.1.2, ambas descendentes aí da Omicron, e está classificada aí como sob monitoramento, a categoria de menor risco entre as variantes acompanhadas globalmente. Até o momento, não há evidências de que a XFG provoque aí quadros mais graves da doença. Os sintomas relatados são semelhantes aos das demais variantes em circulação, como dor de garganta, rouquidão, tosse seca, febre e fadiga. Especialistas afirmam que o aumento do número de mutações merece atenção, mas reforça que o risco global para a saúde pública é considerada baixo. O Ministério da Saúde orienta que a população mantenha aí o esquema vacinal atualizado, especialmente pessoas dos grupos de risco, como idosos, gestantes, imunossuprimidos, e as vacinas atualmente disponíveis seguem eficazes na prevenção de forma graves da doença. Tá aí essa situação no mundo, Parece que o Covid-19 vai ficar aí, em nossas vidas por muitos anos, hein? É um vírus, É um vírus e infelizmente não acaba, Agora, o que assusta é ficar sempre surgindo aí essas variantes, Essas variantes é o que preocupa e preocupa muito, viu? Inclusive, algumas não sendo combatidas pela vacina, Ainda tem esse detalhe, viu? Vamos lá, vamos prosseguindo aqui, Polícia Militar realiza ação de policiamento preventivo em comunidade quilombola de Tanque Novo. Uma guarnição do 4º pelotão da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar realizou por volta das 15 horas de segunda-feira 7 uma operação de policiamento ostensivo na comunidade quilombola Lagoinha da Cobra, zona rural de Tanque Novo, sudoeste da Bahia. A iniciativa teve como objetivo reforçar a presença policial na região e promover ações preventivas. Durante a operação, os policiais percorreram toda a localidade, realizaram rondas e dialogaram com moradores, incluindo a líder comunitária Cleonice Silva, de 45 anos. De acordo com a 94ª Companhia Independente de Polícia Militar, a ação transcorreu de forma pacífica, sem registro de ocorrências ou alterações. A intensificação do policiamento busca garantir segurança e fortalecer o vínculo entre a Polícia Militar e as comunidades tradicionais do município. Que bacana, Muito bom o trabalho aí da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar e dessa vez fazendo essa ação lá nessa comunidade quilombola de Tanque Novo. Simone Tebet anuncia aí previsão de salário mínimo de 1.630 em 2026, o maior valor real em 50 anos. Eu tô dando risada, mas daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Durante a audiência pública da Comissão Mista de Orçamento, CMO, nesta terça-feira, a ministra de Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, do MDB, confirmou que o salário mínimo deve passar aí por novo reajuste em 2026, podendo chegar a 1.630. Atualmente, o valor está fixado em 1.518. A ministra afirmou que, se confirmado, o novo valor representará aí o maior salário mínimo em termos reais nos últimos 50 anos no Brasil. É o maior salário mínimo dos últimos 50 anos em termos reais. Fecha aspas, afirmou Tebet ao apresentar aí as projeções orçamentárias do governo federal para o próximo ano. Ela também reforçou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva está comprometido com o comprometimento do chamado arcabouço fiscal, estrutura que substitui o teto de gastos e estabelece metas para o equilíbrio
equilíbrio, né, das contas públicas. Durante a audiência, Tebet também abordou o debate sobre o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, ponto de divergência entre o Executivo e o Congresso, e aproveitou para defender o avanço da reforma tributária com foco na equidade. Já mexemos muito com o andar de baixo, nunca se conseguiu mexer com o andar de cima, fecha aspas, disse, referindo-se à necessidade de reequilibrar a carga tributária entre os diferentes estratos sociais. A ministra fez um apelo por diálogo e cooperação entre os poderes e partidos. Com serenidade e com diálogo, deixando as diferenças partidárias e ideológicas de lado e pensando mais naquilo que se une do que naquilo que se diferencia, nós temos soluções para todos os reais problemas do Brasil, fecha aspas, concluiu. Olha, ministra, com todo respeito a Vossa Excelência, especialistas em economia, né, indicam que o salário mínimo no Brasil hoje, o mínimo, seria de 5.000 e algumas frações, né? E a senhora vem a público dizer que R$1.630 seria um dos maiores valores pagos do Brasil em todos os tempos. Ministra, coloca aí em consideração o valor da cesta básica, o valor das taxas de energia, de água, os impostos que o brasileiro paga todos os dias. Nós estamos ganhando menos do que merecíamos, né? Então essa é a triste realidade. Aí vim dizer que é o maior valor de todos os tempos, não existe isso não, o salário mínimo do Brasil é defasado. Olha, tudo bem, quer manter o salário? Tudo bem, quer manter? Pronto, vamos manter 1.630. Então vamos reduzir as taxas, os impostos, né? Esses impostos da gasolina aí que chega por exemplo, se você colocar R$100 de gasolina hoje num posto, R$30 é pro governo estadual, R$20 pro governo estadual, federal, perdão, aí tem aí as porcentagens do município e tem as taxas aí que você paga para a distribuidora e os postos de combustíveis. Então, assim, é um absurdo, né? O que a gente paga de imposto hoje e receber um salário desse aí, uma mixaria que você entra no supermercado hoje para fazer compra, só com de compras hoje, dependendo da família, se tiver hoje um pai e mãe aí, 3 filhos, você gasta na média entre R$800 e R$900. Então, assim, quase 80% do salário já ficou no supermercado. Vamos lá. A questão que a gente precisa discutir aqui, pode ser discutido também, é que geralmente esses aumentos, quando eles dão, eles comemoram mesmo, né? 7,4%, se eu não estou enganado, né? Calcula aí depois aí, acho que 1.518 mais 7,4% aproximadamente, vai dar esse valor aí, R$1.630. Aí eu te pergunto, é para comemorar? É para comemorar e ao mesmo tempo não é para comemorar. É lamentável realmente um negócio desse aí. Agora vejamos, o que ela quis dizer é que, acho que foi mais ou menos baseado nisso, né? É que no governo anterior era feita apenas correção pela inflação, né? Se a inflação ficasse em 5%, o salário aumentava em quanto? 5% no final do ano. Se a inflação fechasse o ano em 4%, o aumento do salário no fim do ano, 4%. E assim era feito, ou seja, correção apenas do salário, o que na verdade já é uma lei, isso aí é lei, tem que ser feito, não tem outra alternativa, o presidente não tem plano de correr. Só que aí veio o Lula dizendo que tinha que aumentar o salário com ganho real, ou seja, um pouco acima da inflação, tudo bem, com mais resultado do PIB dos últimos 2 anos, salvo me engano foi alguma coisa desse tipo. Só que aí já fizeram um projeto de lei lá, já implementaram lá uma lei para poder reduzir, ter um teto aí de aumento do salário mínimo, né? Ou seja, se quiser dar 8%, 9%, já não pode mais. Já tem uma lei limitando que foi aprovada recentemente. Então, assim, realmente uma bagunça, é uma pouca vergonha, é uma descaradice só, essa proposta deles aí, porque não tem condições. E outra coisa, vou mais além, tanto no governo anterior como no atual governo, não adianta o povo ganhar R$2.000 e não ter poder de compra. O cara vai hoje com R$2.000 no mercado, não sai de lá com as coisas que ele compra, sai no braço. Pelo amor de Deus, então tem que ter poder de compra, né? Não é só aumentar o salário, controla também o preço das coisas, a inflação, dá poder de compra pro povo, pro trabalhador, porque não adianta, você pode dar salário de 3.000, de 10.000, se você colocar, por exemplo, colocou aí, anunciou já de antemão, né? Mais ou menos, previsão de 1.630, daqui até 2026, as coisas já subiram 10, 15, 20 vezes. Quando vai receber o primeiro salário, que recebe dia 30 de janeiro, geralmente, né? Assalariado, ou seja, não recebe no início do ano, é só já no final do mês, então já vai receber no final de janeiro e já pega as coisas defasadas. Quer dizer, o salário já está vigente, porque ele já fica vigente 1º de janeiro, mas como só vai receber dia 30 de janeiro, o pessoal já começa a pagar muito antes pelos preços absurdos e o salário ainda não caiu, e quando cair não dá para nada, e aí como é que fica? Pelo amor de Deus. Você vai ouvir muito aí a gente reportar aqui, @do Boi Gordo subiu, né? Subiu o ovo, subiu a carne, subiu a farinha, subiu o feijão, vai subir tudo.
E não se comemora muito não, viu? Não comemora muito não. Isso vale para todo mundo e vale para o governo anterior, vale para o atual e infelizmente próximos entram e eu vou te falar um negócio, não é de comemorar nada não, viu? Falar nesse PIS/PASEP que é bom do ano passado só daqui um ano, né? O do ano passado, de 2024, só paga 2026, viu? Sempre assim. Continua lá atrasado. É difícil, viu? Um dinheiro que é nosso tá lá seguro lá. Ei, meu pai, viu? Tá difícil, viu? Vamos lá, né? Olha, Justiça caça mandato de vereador mais votado da história de Tanque Novo por compra de votos. O vereador Cleiton Vieira, do PP, do município de Tanque Novo, teve o mandato cassado por decisão da Justiça Eleitoral sob a acusação de compra de votos durante a campanha das eleições municipais de 2024. Além da cassação, ele foi declarado inelegível por 8 anos e condenado ao pagamento de multa no valor de R$30 mil. A sentença foi proferida pelo juiz Edson Nascimento Campos, da 106ª Zona Eleitoral de Igaporã, que acatou a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia. A acusação aponta que Cleiton Vieira utilizou recursos financeiros da empresa da qual é sócio, a Diamantina Atacadista, para realizar transferências via Pix com finalidade de obter votos em troca de benefícios durante a campanha. Segundo a investigação, áudios e depoimentos colhidos ao longo do processo indicam que os pagamentos estavam condicionados a promessas de voto. 3 eleitoras, Ivani Silva Oliveira, Josiane Oliveira e Catriele Silva Gomes, prestaram depoimentos considerados cruciais para confirmação das práticas ilícitas. Cleiton Vieira disputou sua primeira eleição em 2024 e obteve 1.346 votos, tornando-se o vereador mais votado da história de Tanque Novo. A decisão judicial, no entanto, reconheceu a gravidade do abuso de poder econômico e da prática de compra de votos, determinando sua inelegibilidade e a perda do mandato. O caso ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, mas até que haja uma eventual reversão da sentença, Cleiton Vieira está afastado do cargo e impedido de concorrer a cargos públicos nos próximos 8 anos. A Justiça Eleitoral deverá deliberar sobre a convocação aí no caso, né, de suplente para ocupar a vaga deixada na Câmara Municipal. Eu fico curioso e eu gostaria de saber o seguinte: até que ponto esses áudios, essas conversas e tal, não sei o que, servem de prova para a Justiça Eleitoral? Porque o que eu vejo de áudio circulando nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, deixando claro, mais claro do que água transparente, né? Mais claro do que misericórdia, que houve compra de votos e você não vê uma decisão. Eu não sei que milagre que ocorreu essa lá em Tanque Novo. Sinceramente, não, eu tô aqui, eu não quero aqui falar demais, porque eu não quero complicação para mim. Mas você já observou nas redes sociais o que entra de áudio aí, que fica muito claro aí a compra de voto, o uso do poder econômico aí em diversos municípios aqui da região? Ué, Brumado, por exemplo. Exatamente. As eleições de 2024, né? O que a gente teve de áudio aqui, né? Afirmando compra de votos, cada situação de crime aqui, e até o momento não tivemos nenhuma decisão. NECA, né? Tudo certinho aí, nada, never, tudo ok. Então, assim, eu fico perguntando até que ponto esses áudios são utilizados como provas. E até como que medidas que a oposição deveria se fazer para poder anular, enfim, né? No caso, o resultado do pleito, um cargo, né? De algum candidato. É isso que eu fico pensando, né? É isso que eu fico pensando. E no caso dele aqui ainda cabe recurso, né? Aí vai pro TRE da Bahia, aí com certeza vai caber mais um recurso, aí vai pro TSE lá em Brasília e por aí vai. Espero que todos esses recursos aí, né, enfim, sejam coerentes com a decisão aqui do TRE, portanto, local, né, do TRE regional, né. Lá no nosso WhatsApp tem uma mensagem, uma participação, eu vou trazê-la aqui, não vou trazer completa porque colocou um pouco grande, né, mas diz o seguinte, né. Boa tarde, Luiz Luciano. Quero expressar aqui minha profunda preocupação e insatisfação com a recente decisão dos vereadores da nossa cidade em conceder aval do gestor para contrair empréstimos e realizar pagamentos parcelados sem uma supervisão adequada. Agora o que chama a atenção é o seguinte: cadê os vereadores de oposição, né? Será que estão sendo coniventes também? Será que fizeram mudar a cabeça deles? Acredito que essa decisão é um absurdo e vai de encontro aos interesses da população. A gente já comentou sobre isso aqui. Agora eu quero lembrar as pessoas que Dom Basílio tem só 2 vereadores de oposição e 7 de situação. Eu quero saber o que a oposição pode fazer aí, né? Nessa situação.
Parece que, se eu não estou enganado, os vereadores de oposição lá se absteram de votar. E, na minha opinião, eu, sendo vereador, nem iria me abster. Eu iria votar contra, né? Iria votar contra. O prefeito, quando quisesse empréstimo, mande o projeto para a Câmara, a gente vai avaliar. Se tiver tudo ok, beleza, a gente aprova. Se não, a gente reprova. Não, já colocaram logo para poder deixar tudo lá, né? Arreganhado. A Deus dará. Agora sim, se absteram de votar. Agora, os vereadores de situação aprovaram. Então, agora a minha pergunta é: vocês estão indo na Câmara? Vocês têm acompanhado as sessões? Têm observado como que estão representando vocês, os vereadores aí? Essa aqui é a questão, né? Essa realidade que hoje a gente enfrenta em diversas câmaras legislativas do Brasil, né? A questão da abstenção do voto. Eu penso o seguinte: quando você fala assim, eu me abstenho do voto, eu praticamente estou concordando também com aquilo que foi apresentado. É o que eu penso. Então, é o que eu penso. Ou você vota contra ou vota a favor. Esse negócio, eu vou me abster, eu não sei. Se você tem um projeto desse, de uma grandeza tão importante para o futuro de um município, que envolve a economia, que envolve os cofres públicos, você tem que relutar, falar: olha, eu sei que é minoria, aqui são 2 votos de oposição, mas nós vamos votar contra esse projeto, né? Por não apresentar aqui a planilha, né? De onde todos os gastos vão ser aplicados, enfim. Então, assim, essa abstenção também, para mim, é como concordar com o voto. Exatamente. Olha, vamos lá, né? Vamos falar de Vitória da Conquista, que registrou menor temperatura da Bahia nas últimas 24 horas. Olha só, olha o frio. Rapaz, 11,9 graus Celsius, né? Olha, gente, o frio tem marcado presença em diversas regiões da Bahia nos últimos dias, e Vitória da Conquista registrou a menor temperatura no estado nas últimas 24 horas, 11,9 graus Celsius, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. De acordo com a previsão do clima-tempo, os termômetros em Conquista devem seguir registrando baixas temperaturas ao longo da semana, variando entre 12 e 20 graus Celsius. A cidade, que já é conhecida por seu clima ameno, vem enfrentando um dos invernos mais intensos dos últimos anos. Outros municípios baianos também sentiram o impacto da massa de ar frio. As temperaturas registradas na terça-feira 8 foram em Tiruçu 13,6 graus, Correntina com 13,8, Guaratinga 14,2, Barreiras 14,4 graus. Apesar dos registros, nenhuma das cidades baianas está entre as 100 né, mais frias do Brasil. O posto de menor temperatura nacional foi ocupado por General Carneiro, no Paraná, onde os termômetros marcaram 2,1 graus Celsius. Eu ainda estou quase contestando essa temperatura de Conquista aqui como a mais baixa do estado, viu? Estou quase contestando. Alguém me fala aí a temperatura de Piatã nas últimas 24 horas? Pois é, né? Piatã é muito frio, meu amigo. Coloque frio nisso. E outra coisa, eu já vi Conquista com invernos mais rigorosos. 11,9 graus Celsius, eu não sei não se é tão frio assim não, porque eu já vi Conquista registrar 3 graus, né? 2 graus, sei não. Acho que aqui na região, temperatura negativa só Piatã mesmo, né? Se eu não estou enganado, Piatã registra. Conquista acho que não registra negativo, mas as temperaturas lá costumam ir bem menos, viu? Ficar bem mais baixas. Lá no oeste da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, no último sábado foi 13,5 graus, viu? Tá vendo? Lá no oeste, no sábado. E aí, segundo aí os meteorologistas, né? Essa frente fria que a gente tá sentindo hoje não é nem aí um pouco do que tá vindo por aí, né? Segundo eles, a queda de temperatura vai continuar na Bahia e vai chegar aí ainda mais, né, com mais intensidade aqui na nossa região. Tomara que passe por fora aí de Tomara que passe bem longe de Dom Basílio, viu? E Livramento. Olha, eu vou falar um negócio pra você, as pessoas não observam, mas vocês podem observar daqui um ano que vocês vão se lembrar disso. Mês de julho é sempre mais frio do que junho, viu? É sempre mais frio. E eu tô observando aqui no clima-tempo, realmente, temperatura mínima na região aqui, marcando 13, 15, 16, 15, eu acho que 14, eu acho que vai continuar esfriando nos próximos dias mesmo em toda a região, viu? Preparem seus casacos. E a gente faz aquele alerta, né? Beba água, porque o pessoal só acha assim, só vou beber água quando tá calor. Não, quando tem a baixa umidade e o frio também, você tem que beber bastante água. Eles gostam de beber aquela que quando tá frio, bebe a quente, quando tá quente, bebe a gelada. É a Cátia Cachaça. Claro. Sei não, viu?
Muito bem, então. Olha, bombeiros salvam bebê engasgada com leite materno em Lençóis, hein? Uma bebê de apenas 1 ano foi salva por um bombeiro militar do 2º Pelotão em Tanquinho de Lençóis, pertencente aí ao 11º Batalhão de Bombeiros Militar, sediado em Itaberaba na noite do último sábado, após se engasgar com leite materno no distrito de Tanquinho de Lençóis, aí na região da Chapada. A família que ia de Irecê estava a passeio na região, procurou ajuda na unidade. A ocorrência teve início por volta das 19h15, quando o pai da menina, Evandro Moreira da Silva, chegou à unidade trazendo nos braços a filha Adassa, né? A criança apresentava sinais claros de obstrução das vias aéreas e estava cianótica, né? Condição em que a pele e as mucosas ficam aí azuladas ou arroxeadas devido à falta de oxigênio. Diante da gravidade do caso, o soldado Tiago Borges realizou a manobra de desengasgo, conseguindo aí desobstruir as vias respiratórias e restabelecer a respiração da bebê em poucos minutos. Logo após o atendimento de emergência, a equipe também aproveitou para orientar os pais, demonstrando com o boneco, né, as técnicas corretas para agir em casos semelhantes. A pequena Adassa se recuperou bem após o atendimento e foi encaminhada com os pais para avaliação médica complementar. Eu já havia passado por situações semelhantes, mas ver o desespero dos pais implorando para salvar a vida da filha sempre traz aí uma intensa carga de adrenalina. Felizmente, por estarmos constantemente treinando, né, esses procedimentos, consegui realizar a manobra de desengasgo com segurança, tanto técnica quanto emocionalmente. E no final, ver aquele sorriso da bebê para nós, não existe recompensa maior no mundo, fecha aspas, relatou o soldado, o Tiago Borges. Quando questionado sobre o atendimento e o estado de saúde da filha, Evandro Moreira da Silva não esconde a felicidade. Ela está bem demais, graças a Deus, em primeiro lugar, e em segundo aos bombeiros que foram rápidos, receptivos e hospitaleiros. Minha filha está salva, concluiu aí o pai de Adassa. Tá aí, né? Ação rápida dos bombeiros, né? Acabou ajudando aí no resgate desta bebezinha de apenas 1 ano de idade. Rapaz, e o que o pessoal trabalha na Chapada não tá escrito, né? Bombeiros, brigadistas, principalmente brigadistas, né? Essa galera da Chapada aí realmente impressionante, né? Trabalho belíssimo que eles realizam em toda a Chapada Diamantina, e nesse caso aqui salvando a vida dessa bebê aí, né? Adassa ou Radassa? Fiquei na dúvida, viu, Luciano? Rapaz, a letra H, ela tem 2 sentidos, né? Tem o H mudo, né? E o H também tem som de R, né? Você viu a foto dela? Não vi não. Bonitinha, viu? Linda menina, viu? Coisa agora, mais... Luiz, é interessante, né? As mamães aí, né? Tem mamães de primeira viagem. Isso. E as mamães já experientes. Muito cuidado ao amamentar o seu filhinho, né? Sempre vá observando ali ao amamentar, vai dando uma olhada, né? Dá um intervalozinho ali de uma mama para outra, de uma situação, porque às vezes a mamãe fica distraída aqui, o bebê tá ali amamentando, né? E ela tá, né, acumulando muito leite ali na boca. Tem algumas que já ensinam a criança a segurar a mamadeira, né? Pra não ter o tempo de ficar segurando e ficar lá no celular conversando, fofocando com as amigas lá, né? Enquanto a criança fica lá mamando. Mas, moça, é complicado, hein? Cuidado com as crianças, gente. Sei não, viu? Olha, gente, homem é indiciado por injúria racial e intolerância religiosa em Vitória da Conquista. A Polícia Civil da Bahia indiciou um homem por injúria racial, intolerância religiosa e injúria comum após investigações conduzidas pela primeira delegacia territorial de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. De acordo com a polícia, o suspeito utilizava um perfil falso no Instagram para publicar comentários ofensivos e discriminatórios contra a vítima, atacando sua raça, cor e crença religiosa. As mensagens continham ofensas à dignidade da vítima e manifestações de preconceito relacionadas à religião de matriz africana praticada por ela. Com o uso de técnicas de investigação cibernética, os policiais conseguiram identificar o autor dos ataques, que foi interrogado e formalmente indiciado pelos crimes. O inquérito já foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, que dará andamento às providências legais e cabíveis. A minha pergunta é, será que foi preso? Foi não, né? Foi só indiciado mesmo, né? Deverá responder aí em liberdade. Mas já foi um passo importante e me assusta que as pessoas ainda tenham esse tipo de preconceito besta com relação, né? Principalmente à religião. Cara, eu acho que cada um segue aquilo que lhe faz bem,
né? E outra coisa, eu acho que religião não salva ninguém, o que salva são as atitudes da pessoa, né? Tem gente que tá lá dentro da igreja todo dia, meu pai, minha mãe, não sei o que, graças a Deus e tal, amém, Senhor e tal, cá fora tá sentando o pau no amigo e tal, tá queimando todo mundo, tá fofocando, tá desejando mal pra ele, o cara desse de olho numa mulher do próximo. Exatamente, desse jeito aí o cara não vai pro céu, né? Não tem como. Agora, o cara que ele não tá dentro da igreja o tempo todo e tal, ou que até mesmo que seja um ateu, mas que tenha boas ações, eu acho que esse tá mais fácil de ganhar o céu. Então, pelo amor de Deus, cara, eu acho que tem que ter respeito com a religião do próximo, com o time para que o outro torce, enfim, com a política, o lado político que o cara escolhe. Gente, pelo amor de Deus. Nós estamos em pleno século XXI. Eu conheço pessoas que brigam vizinho com vizinho, pai com filho, filho com pai, por causa de política, tá, por exemplo. Ah, não, você. Aliás, na política passada, inclusive saiu reportagem de acho que um casal de Brumado, que o marido era de um partido, a mulher era do outro, não foi? Isso. Eu acho que é isso, gente, pelo amor de Deus, cara, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa respeitar o próximo, né? Conversar é uma coisa, dialogar e tal, não sei o quê. Beleza, agora trocar insultos, desrespeitar. A escolha do próximo não tem condições desse país, do mundo ser melhor, se a gente não respeitar o limite ou o espaço do próximo, né? Senão fica difícil, viu? Vamos seguindo então aqui. Olha, homem é preso em flagrante após perseguir e ameaçar a ex-companheira com faca em Ibitiara. O homem foi preso em flagrante na tarde do último domingo em Ibitiara, na região da Chapada Diamantina, após perseguir e ameaçar de morte a sua ex-companheira com uma arma branca. A prisão foi realizada por uma guarnição da 29ª Companhia Independente de Polícia Militar, que patrulhava a cidade durante rondas de rotina. Segundo a PM, os policiais avistaram um homem correndo atrás de uma mulher pelas ruas do município. Ao ser abordado, ele alegou que só queria conversar, mas a mulher relatou que estava sendo perseguida e ameaçada de agressão. Naquele momento, ela optou, em não registrar um boletim de ocorrência. Pouco tempo depois, a corporação aí recebeu uma denúncia informando que o mesmo homem teria confidenciado a terceiros a intenção de matar a ex-companheira, utilizando aí uma faca que havia escondido. Diante da gravidade da ameaça, os policiais iniciaram buscas pela região. Durante as diligências, a vítima compareceu aí espontaneamente à unidade da PM e relatou que o suspeito havia mostrado a faca e ameaçado-a de morte, decidindo então formalizar a denúncia. O homem foi localizado em uma área de mata portando uma arma branca. O agressor e a vítima e a faca apreendida foram conduzidos à delegacia de polícia de Ceabra, onde foram adotadas as medidas legais e cabíveis, e a Polícia Civil, está dando aí, continuidade aí nas investigações. Deixa eu ver aqui o áudio do nosso ouvinte aqui rapidinho, né? Boa tarde, Luiz Brito, meu amigo aí, esqueci o nome. É igual você falou, concordo com você, viu? Pessoa disse que religião não salva ninguém não, quem salva é Jesus, viu? É Deus quem salva, e as suas boas obras aqui na terra, né? É isso aí, meu irmão, Deus abençoe vocês. Valeu, João. Rapaz, e o som lá tá daquele jeito, né? Paredão, hein? Não sei se eu consegui ouvir a voz dele ou se eu consegui ouvir a minha voz de fundo aí, enquanto a gente tava aqui comentando sobre o assunto, né? O homem tá realmente estourando tudo lá, viu? Ô, João, abraços, viu? Muito obrigado aí pela sua participação. Olha, vamos dando continuidade, trazendo mais informações. E é hora da gente falar sobre Cândido Sales. A 80ª Companhia Independente de Polícia Militar apreendeu por lá uma grande quantidade de drogas, gente. Na noite desta terça-feira 8, por volta das 23h40, uma guarnição do pelotão de emprego tático operacional Petro da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar realizou uma significativa apreensão de entorpecentes no município de Cândido Sales. Durante o patrulhamento de rotina, os policiais visualizaram um indivíduo em uma bicicleta saindo de uma residência em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito jogou uma sacola e tentou fugir. Após acompanhamento, a guarnição conseguiu abordá-lo e encontrou com ele uma certa quantidade de drogas. Em continuidade à ação, os militares retornaram ao ponto onde a sacola havia sido abandonada. No interior do imóvel foi localizada uma grande quantidade de drogas já fracionadas, pronta para comercialização, além de uma balança de precisão. Todo o material, juntamente com o acusado, foram apresentados aí no Distrito Integrado de Segurança Pública de Vitória da Conquista para as medidas cabíveis, e os materiais localizados foram aí, 1,620 quilos, 1,620 kg aí de maconha prensada, 34 pinos de crack, 45 invólucros de cocaína e uma balança
de precisão, graças a Deus que nada análogo aqui nessa matéria, né? Olha, Luiz, nós vamos trazer uma notícia triste aqui agora, envolvendo, né, a educação pública do nosso país, e eu vou falar de uma situação que aconteceu esta semana lá no Rio Grande do Sul, né, onde uma adolescente invadiu uma escola com uma faca e matou um aluno e deixou feridos. E em seguida, eu vou trazer também uma outra situação em Brumado de agressão também. Adolescente invade escola com faca no Rio Grande do Sul, mata aluno e deixa feridos. Uma adolescente invadiu uma escola no município de Estação, no Rio Grande do Sul, no norte do estado, e atacou aí ao menos 3 crianças e uma professora com facadas. O menino morreu. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira e o agressor teria usado bombinhas para assustar as crianças e professores e possibilitar também os ataques. De acordo com a administração municipal do estado, né, do município aí da cidade de Estação, o agressor invadiu a escola Maria Nascimento Giacomazzi, que tem cerca de 150 alunos. As aulas em todas as escolas aí da rede municipal de ensino foram suspensos por tempo indeterminado. Os alunos, né, que têm idade entre 7 e 8 anos, seriam estudantes do 3º ano do ensino fundamental. Ainda não se sabe a motivação do ataque. As outras 2 crianças feridas foram atendidas, né, no Hospital São Roque de Getúlio Vargas, e a professora foi encaminhada ao Hospital de Santa Terezinha em Erechim. O site Metrópolis, né, tentou contato aí com as unidades de saúde, né? Depois do ataque houve um tumulto em frente à escola e, de acordo com a prefeitura local, porque todos os pais queriam saber aí como estavam seus filhos, né? Houve esse tumulto. Ainda de acordo com a administração, o adolescente seria conhecido aí na cidade e possui apenas ele é conhecido na cidade, que possui 6.000 habitantes e estava em tratamento psicológico, né? Lamentável essa situação lá, né? Inclusive durante o resgate também deste aluno, né, que o acusado aí, né, de ter matado uma aluna e ter desferido golpes de faca em outros e na professora, ele foi socorrido também, porque não se sabe por que ele se feriu, né? Se foi com a faca ou se foi alguém que o agrediu. E aí, durante o atendimento dele na ambulância, rapaz, a população tirou ele da ambulância e colocou um outro aluno, né? Porque não tinha ambulância para atender esse aluno que estava ferido, e aí tiraram ele da ambulância. Tem até esse vídeo circulando nas redes sociais aí, e colocou o outro aluno que foi vítima, né? Então, é lamentável essa situação. Esse aluno, esse adolescente estava passando aí por um tratamento, né, psicológico, mas não se sabe por que esse aluno estava nas ruas, né? Já que ele passava por esse tratamento. E ontem comentávamos aqui a respeito lá de Palmas de Monte Alto, que colocou lá, né, aquele detector de metais na porta da unidade de ensino, e a gente comentou sobre essa situação que tem que ser feita em todas as escolas do país, né? E aí, como eu te falei, eu vou trazer uma situação agora de Brumado, hein? Olha só, professora é agredida por aluno em sala de aula no Colégio Estadual de Tempo Integral de Brumado. E o suspeito confessou a ação nas redes sociais, viu? Um caso de violência dentro de sala de aula causou indignação na comunidade escolar de Brumado nesta terça-feira, dia 8. Uma professora do Colégio Estadual de Tempo Integral de Brumado, o CETIB, foi agredida com um tapa no rosto por um aluno do 2º ano do ensino médio durante o turno letivo. Segundo informações, após a agressão, o estudante fugiu da unidade escolar pulando o muro, antes de qualquer providência imediata pudesse ser tomada. A idade do aluno não foi divulgada, no entanto, assim que pulou o muro da unidade escolar, o suposto aluno gravou um vídeo confessando a agressão e postou nas redes sociais. A docente registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Brumado. A direção da escola informou que está tomando todas as medidas administrativas e pedagógicas previstas para esse tipo de situação, em articulação aí com o corpo docente. Tá aí, essa situação ocorreu ontem aqui, viu, Luiz? Eu não sei nem, é complicado, né? É até difícil a gente de comentar, até porque envolve menores, né? Mas fato é que o professor realmente perdeu-se autonomia em sala de aula, e detalhe, né? Está sujeito a diversas agressões e também até mesmo torturas psicológicas, né? Desse tipo. É realmente o fim do mundo, e vamos aguardar aí os próximos passos aí, mais informações acerca desse assunto. Vamos seguir acompanhando aí, ok, Luciano? Estamos acompanhando. Ok.
Vamos lá, gente. Olha, a Câmara aprova projeto que proíbe a aproximação de agressor com consentimento da vítima. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira 8 o projeto de lei 6.020/23, que altera a lei Maria da Penha para proibir que agressores de mulheres que se aproximem das vítimas mesmo com o consentimento delas. Pelo texto, o descumprimento de medida judicial que determina o afastamento do agressor poderá resultar em pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. A proposta, relatada pela deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, especifica que a proibição se aplica tanto à aproximação de áreas delimitadas pelo juiz quanto à residência ou local de trabalho da vítima. O objetivo é impedir que o consentimento da vítima seja usado como justificativa para descumprir decisões judiciais de proteção em casos de violência doméstica. O projeto segue agora para análise do Senado Federal. Parlamentares aí, né, destacaram que a medida reforça a proteção das mulheres e dificulta a atuação de agressores que tentam reverter restrições impostas pela Justiça. Na mesma sessão, os deputados também aprovaram o aumento das penas para furto, roubo e receptação de cabos e equipamentos essenciais para serviços de energia, telefonia e dados. O texto prevê reclusão de 2 a 8 anos para esses crimes, podendo chegar a 12 anos se houver prejuízo ao funcionamento de serviços públicos essenciais. O projeto segue para sanção presidencial. Eu acho uma vergonha. 2 a 5 anos? 2 a 5 anos, além de multa, ou descumpriu a medida dessa aí. O cara descumpre a medida dessa aí, só no descumprimento ele pode matar a vítima. E aí coloca de 2 a 5 anos. Pelo amor de Deus, né? Lamentável, né? Tá. Tem base não. O nosso Código Penal, ele precisa passar aí para uma, né, avaliação, uma recuperação urgente, né? Modificar algumas situações, porque, né, não tem como, né? Lamentável aí você ter uma reclusão de 2 a 5 anos, se for réu primário, acaba não cumprindo essa pena, enfim, né? Eu não sou aqui especialista na área do Código Penal, a gente sabe que vem acompanhando aí nas coberturas jornalísticas, né? Que muitos aí que cometem crimes, inclusive crimes graves, né? Estão soltos aí poucos meses depois da prisão. Ainda tem os livros, né? Se lê o livro, pronto, já viu, né? Muito bem. Vamos falar da Copa e Mundial de Clubes? Pois é, rapaz, o Fluminense estava aí naquela expectativa, né, de chegar na final, mas após ser aí superado pelo Chelsea, né? O Fluminense foi eliminado do Mundial de Clubes da FIFA após ser derrotado por 2 a 0 pelo Chelsea na tarde desta terça-feira, lá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O destaque da partida foi para o atacante brasileiro João Pedro, revelado aí pelo próprio Fluminense, que marcou os 2 gols do time inglês e protagonizou aí a chamada Lei do Ex. A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho entrou em campo embalada por uma temporada histórica, mas não conseguiu aí superar a eficiência do Chelsea, que aproveitou aí um erro defensivo do tricolor para abrir o placar com João Pedro ainda no primeiro tempo. O atacante voltou a marcar na etapa final, sacramentando a classificação dos ingleses para a final do torneio. O Fluminense ainda teve um pênalti anulado após intervenção do VAR, que considerou o toque de mão, quer dizer, né, de Chalobah como acidental. Apesar de buscar aí a reação no segundo tempo, o time carioca não conseguiu furar a defesa adversária aí e se despediu da competição com reconhecimento internacional pelo desempenho e a entrega em campo. Com a eliminação, o Fluminense volta às atenções para o restante da temporada no futebol brasileiro, após uma campanha que marcou a história do clube no cenário mundial. Olha, eu sou sincero, apesar da derrota, o Fluminense, né, demonstrou aí, eu estava até falando hoje pela manhã, no primeira edição, o futebol brasileiro reacendeu mais uma vez a torcida, né, com esse Mundial de Clubes. Por quê? Flamengo, Palmeiras, Fluminense, né? Esses times, eles deram uma revigorada no futebol brasileiro. Porque vou ser sincero, viu, Luiz? A torcida brasileira, apesar do fanatismo aí pelos clubes, mas se falando em seleção brasileira, né? A gente perdeu um pouco até o prestígio pelo futebol brasileiro. Eu vou ser sincero pra você, o povo tava torcendo mais pelos 4 brasileiros no Mundial de Clubes do que torcendo pra seleção brasileira atualmente. Não, a minha opinião é essa. A minha opinião é essa, você só vê eu sou vascaíno, eu sou botafoguense, eu sou não sei o quê, eu sou São Paulo, mas eu tô torcendo, então, eu achei legal.
o Mundial de Clubes, né? Claro que quando caiu sempre tem aquela brincadeira, aquela chacota e tal, isso vale pro Flamengo, pro próprio Fluminense, Botafogo, enfim, o Palmeiras, mas uma coisa é certa, os brasileiros estavam sim torcendo pros 4 grandes clubes, esses 4 clubes brasileiros, representantes do Mundial de Clubes. E digo mais, estão todos de parabéns, porque todos se representaram muito bem, na minha humilde opinião, né? Desde o Flamengo, o Palmeiras, o próprio Botafogo, né? O Fluminense, acho que era o que menos se esperava em alguma coisa no Mundial de Clubes, era do Fluminense, e o Fluminense saiu agora, né? Ou seja, realmente assim, uma campanha excepcional, saiu na semi, né? E vou te falar um negócio, tá de parabéns. Aí vem uns e outros me dizer, mas a chave do Fluminense era mais fácil, não quero saber qual que era mais fácil, qual que era mais difícil. Foi até a semi e lhe digo mais, Mundial de Clubes não tem essa de ter fácil ou difícil. Todos os jogos são super difíceis e tem que realmente jogar muita bola para chegar onde chegou. E o Renato, com aquele bico dele agora, deve estar todo contente, né? Porque veio de lá para cá, apesar dos impostos que os Estados Unidos taxam tudo e fica lá com a dinheirama quase toda, mas o Fluminense veio com a mala cheia de grana. Fato é isso, que a cada passada quando você vai avançando, você vai arrecadando grana, né? E eles conseguiram arrecadar uma grana boa aí durante o Mundial de Clubes e a exemplo do próprio Flamengo também, Palmeiras, entre outros, então estão realmente de parabéns aí os clubes brasileiros e principalmente o Fluminense, porque o Renato realmente mostrou que nesse Mundial de Clubes soube se destacar e soube principalmente anular aí diversos adversários, viu? E falando nisso também, eu hoje também pela manhã abordei até uma matéria sobre os técnicos que atuaram aí nos times brasileiros. Na sua opinião, no seu pensamento aí, os técnicos também tiveram destaque aí nesse Mundial de Clubes? Tiveram muito destaque. Agora, nesses destaques todos aí, eu ainda fico, para mim, o principal destaque é o próprio Renato, que fez diversos trabalhos lá atrás, não dava certo, teve pelo próprio Flamengo, não dava certo. Para mim parece que era treinador de um time só, parece que só sabia treinar o Grêmio ultimamente e sinceramente com o Fluminense resolveu o problema do Fluminense. Para mim hoje é o treinador de destaque, não só do Brasileirão, como também do Mundial de Clubes, né? Realmente o cara soube encaixar ali peça a peça, soube neutralizar todo mundo e outra coisa, ele é o principal destaque por pensar bem, escalar bem o time e principalmente por não ter nas mãos o material que tem, por exemplo, Palmeiras e Flamengo. Não dá pra comparar o elenco do Palmeiras e do Flamengo com o do Fluminense. E mesmo assim o cara foi até a semi. Então, pra mim, o destaque do Campeonato de Mundial de Clubes é o Fluminense e naturalmente o seu treinador. Muito bem. Vamos pro nosso WhatsApp aqui, né? Rapidinho, vamos lá. Ô Luiz, boa tarde pra tu. Deus abençoe você, viu? A minha lâmpada lá na minha casa foi ressacida, viu? Olha, rapaz. Botou luz. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Ok, minha amiga. Na Rua Geraldo Correia. Um abraço, viu? A Rádio Portal Sudoeste segue aqui à disposição. Que bom, né? Colocar a lâmpada lá, rapaz. Olha, coisa boa, viu? Sem iluminação não dá, né? Ainda mais pagando, né? Tem que utilizar. Vamos lá, o Giovanni mandou aqui, menos o Botafogo que demitiu o treinador após a eliminação no Mundial de Clubes. Bem lembrado, viu? O que eu acho vergonhoso, né? Aquele tal daquele texto lá, John Texto, sei lá o nome daquele cara, não entendo. Que cara chato, meu irmão, viu? Pelo amor de Deus. E o time dele, o treinador, eu achei que tava até fazendo um bom trabalho. Eu não consigo entender não, viu? Mas futebol brasileiro é isso, né? Perdeu qualquer coisinha, quem é que vai embora? É o treinador que paga o pato. É difícil, viu? É difícil. Vamos lá, olha, sou morador aqui do Centro de Livramento e queria falar mais uma vez sobre o trânsito de Livramento, né? Que tem que ser tomada uma providência o mais rápido possível, pois é um acidente atrás do outro. Há mais ou menos 11 dias atrás um acidente aconteceu também no Taquari, né? Próximo à avenida principal da cidade. Então, tá lembrando aquele acidente lá com a Hilux, né? Lá no bairro Taquari, né? E por isso tem que ter fiscalização do trânsito aqui de Livramento. Aí eu concordo plenamente, né? Tem que ter realmente agora aquela coisa, cadê a empresa responsável, cadê todo o procedimento? É uma situação muito complicada, muito delicada, né? Tem que realmente ter, isso eu concordo plenamente, viu? Porque tem muita irregularidade e não é de hoje, viu? A questão do trânsito e Livramento, eu vou te falar, viu, meu amigo? Toda vez que eu vou aí, para mim atravessar aí a avenida, né, que dá acesso até aos estúdios da Rádio Portal aí, eu gasto quase meia hora. Aí você fala assim, mas poxa, é cidade grande, é capital? Não é, mas é porque o trânsito tá descontrolado, né? Tá precisando dar uma melhorada na situação do trânsito. Você quer ver coisa, carro de um lado do outro. Você quer ver coisa bonita? Isso aqui é dia de feira livre e no horário de pico às 17 horas. Não, tá complicado. Sábado eu tive de carro aqui, eu vou te falar um negócio, eu sambei
lá na Praça da Feira com o pessoal para poder sair. O negócio foi complicado, viu? Foi complicado. Achar uma vaga para estacionar, misericórdia. Você tem que rodar a cidade inteira. Alguma coisa tem que ser feito urgente, viu? Olha, boa tarde, aqui de Brumado. Infelizmente o mundo é dos políticos e direitos humanos deu liberdade para que isso acontecesse nas escolas. Infelizmente vai piorar. Manda aqui o nosso ouvinte. Deve ser com relação aí à agressão ocorrida aí, portanto, em Brumado, né? Lamentável também. Então tá aí. Né? Deve ser com relação a esse assunto aí, né? Com certeza. Não dá tempo, né? Para mais nada, 1h30 agora, 1h30. Seu Luciano, vamos nessa? Vamos lá, né? Agradecer a todos aí por mais um dia aqui de jornalismo na Rádio Portal Sudoeste, né? Lembrando que você pode ouvir essa reprise aqui todos os dias, hein, gente? Sempre às 17 horas, né? A Rádio Portal tá reprisando aí a segunda edição, né? Para você aí conferir de perto todas as informações. Luiz, um abraço para você, boa tarde, e para os nossos ouvintes também, uma ótima tarde, um excelente dia. Valeu, pessoal, grande abraço, muito obrigado pela sintonia e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.